7 encontros até a primeira avaliação, que está, a princípio, agendada para o dia 5 de abril, né? Primeira semana de abril. E nessa primeira avaliação, o meu objetivo inicial vai ser verificar com vocês o que vocês entenderam desses tópicos, desses primeiros encontros, desses 7 primeiros encontros, que estão associados ao que eu mencionei para vocês, compreender a importância de divulgação científica, seja para você profissional, seja para a população em geral, seja para o país, para o desenvolvimento do país, ou para o resto do mundo, porque a gente tem uma capacidade, um alcance muito maior atualmente. E na sequência, né, como eu disse, que a segunda parte dessa disciplina para nós vai ser uma coisa mais de produção, então a gente vai discutir até a primeira avaliação quais são as possibilidades, né, quais são as metodologias que se usam para fazer divulgação científica, e vocês vão fazer vídeos, páginas de todas essas possibilidades de redes sociais, podcasts, que vocês já fizeram vídeos, inclusive vídeos muito bons, então eu sei que vocês têm capacidade de fazer trabalhos muito bons, apresentação, criação de um evento de divulgação científica, para público em geral, não para cientistas, então assim, a gente vai ampliar o nosso horizonte, né? Uma coisa que vocês já fizeram é participar de um evento científico, como vocês já participaram do Confesso. A gente falou ali para pessoas que são da área da saúde, que estavam interessadas em ver assuntos de saúde e tinham uma pré-concepção das ideias que vocês iam apresentar. Eles só ficaram atentos ao como vocês iam apresentar, ao que tipo de novidade vocês iam trazer. E a minha ideia, nesse semestre que vocês vão aprender agora, dar um passo maior, né, ampliar o horizonte, como eu disse, é fazer apresentações para pessoas que não fazem ideia sobre o que vocês podem estar falando, qual é o objetivo de vocês. Eu costumo brincar muito quando eu falo sobre isso com estudantes e jovens pesquisadores como vocês, eu acho que eu já mencionei isso para vocês, vocês serem capazes de tomar um café sentadinho com a sua avó, com os seus pais, e explicar de maneira super sucinta, mas de maneira clara e objetiva, o que vocês fazem, ou como é que foi o projeto, por exemplo, da criação da vacina com RNA, qual é o objetivo do teste do uso de soro de cavalo como medicamento ou como forma de tratamento para pacientes com Covid. Então, assim, vocês entenderem o conceito científico, serem capazes de explicar em palavras que não sejam necessariamente técnicas, mas que fiquem claro para a população em geral. Então, nos nossos encontros, depois da primeira avaliação, a gente vai ter uma sequência de trabalhos que vocês vão preparar e vocês vão apresentar, e a gente vai discutir o que pode melhorar, o que foi legal, que eu sempre vejo muita coisa. Isso eu posso dizer que eu vejo mesmo, porque eu já vi vocês fazendo apresentações, então eu sempre vejo coisas que vocês criam que são interessantes e que eventualmente eu nem pensei. Então, assim, pegar essas ideias muito legais que vocês têm, ou coisas que faltaram e acrescentar, e a gente vai construir essas ideias de divulgação científica para o público em geral, não só para públicos científicos. Então, a avaliação, tecnicamente, esse, inclusive, é exatamente o mesmo slide que eu já usei anteriormente com vocês. Nós temos uma construção de conhecimento, nós vamos desenvolver esses encontros das segundas-feiras às 7 horas da noite, para eu passar umas informações para vocês tirarem dúvida, para nós discutirmos aquilo que está sendo dito e por que isso vale a pena e por que isso é importante. E o que a gente chama de aprendizagem somativa, né? A gente vai construindo a cada encontro um pouco mais do que a gente precisa, e isso vai ser avaliado, né? De alguma maneira, necessariamente isso é avaliado na AV1. A princípio, a ideia básica é fazer um teste de avaliação, né? Com perguntas e respostas, múltipla escolha, etc. Vocês vão construir um texto e algumas perguntas terão que ser respondidas para fixar as ideias do que a gente vai discutir, e na segunda avaliação já é mais relacionado àquela nossa conversa agora de mão na massa. Vocês vão criar várias formas de comunicação, de divulgação científica em todas as plataformas possíveis, as tradicionais e as consideradas modernas.
Essas avaliações são todas todas elas são atribuídas notas, a média final, como vocês sabem, é 6. Tem um mínimo de presença necessário também, mas isso é repetição dos mesmos temas dos últimos períodos. Eu tenho certeza que vocês chegaram até aqui cientes disso e alcançaram todo o necessário. Temos a segunda chamada, como é mencionado sempre, que pode ser substitutiva da AV1 ou da AV2, no caso de vocês precisarem ou não precisarem faltar ou não terem condição de acessar a plataforma para fazer a primeira avaliação ou a segunda avaliação, você pode substituir uma delas. As duas não é possível substituir. E ao final do curso, a média dessas duas primeiras notas não sendo alcançada, a média final 6, existe uma reavaliação, uma espécie de recuperação, né, como o termo popular que a gente usa, que é para que seja possível que vocês obtenham a nota necessária para aprovação e para seguir adiante nesse curso de formação que vocês até então têm ido tão bem, né? Lembrando sempre que a participação de vocês é importante. Eu hoje estou falando mais e me preocupando menos um pouco com isso, porque eu estou aqui no momento de apresentação da proposta, da ideia para vocês digerirem. E imagino que um ou dois de vocês tenham já alguma dúvida que vocês possam querer fazer uma pergunta, mas é muito provável que essas perguntas fiquem mais para as próximas semanas. Mas óbvio que eu conto com a participação entusiasmada de vocês, como eu sempre cito, né? Tatiele, Vinícius, Eduarda, a Beatriz, porque se ninguém falar nada, eu vou perturbar a Beatriz, que é o normal. Marcela também é alguém que auxilia, né, nessas dúvidas no decorrer dos nossos encontros. E tem também, como vocês sabem, o que a gente chama de RRP, Regime de Recuperação Progressiva, que é no caso de não ser possível, não se atingir a média final de aprovação, existe a possibilidade de recuperar no próximo semestre, mas eu tenho certeza que vocês não vão precisar disso, vocês vão seguir conosco para o próximo semestre, com todas as notas e avaliações satisfatórias. Conceitos básicos de divulgação científica que eu trouxe só para algumas ilustrações para poder conversar com vocês, e obviamente nesse exato momento vocês podem já me interromper, porque eu vou ficar falando aqui do que eu penso, não necessariamente é uma exposição específica de didática de aula. Então, a divulgação científica, como eu mencionei, a gente tem todo um trabalho, eu vou focar um pouquinho mais na minha característica particular, que é o meu trabalho como pesquisador em laboratório de ciências básicas. A gente tem aquela coisa de trabalhar dentro do laboratório e fazer experimentos e criar metodologias que possam auxiliar uma célula a responder melhor contra uma patologia ou aumentar o funcionamento de algum tipo celular, algum tipo de enzima dessas células. E essa é uma parte extremamente importante, óbvio, né? Quando você trabalha e se forma pesquisador, o seu trabalho é desenvolver um projeto de pesquisa, é extremamente entusiasmante, mas uma outra coisa que é extremamente importante é você transformar isso em informação, é você publicar. É uma coisa que está sempre na mente de pesquisadores, né? Criar, desenvolver, produzir e discutir e divulgar. Então, a gente tem por objetivo, a vida do cientista é trabalhar no laboratório, preparar apresentações, ir a congressos e apresentar aqueles resultados e mostrar para a comunidade científica, mostrar para os colaboradores ou mostrar para até competidores, né? Porque existem pessoas que, por exemplo, trabalham na mesma área que eu trabalho, de doenças neurodegenerativas, que colaboram comigo em outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, mas existem pessoas na Europa que são competidores. Eu quero fazer uma descoberta e eles querem fazer a mesma descoberta que eu, só que mais rápido. Porque aí você tem os créditos, né, de ser a pessoa que descobriu a cura de Alzheimer, por exemplo, ou um medicamento que diminui a evolução, a progressão da doença de Parkinson. Então, existe uma pequena competição em quem vai descobrir mais rápido, né, quem vai fazer essa descoberta mais rápido. Mas também existe a possibilidade de discutirmos, né, em um ponto do meu trabalho, empacou, eu não consigo evoluir, eu não consigo visualizar porque eu não consigo melhorar o meu trabalho.
E um outro cientista na Austrália também tem o mesmo problema, não consegue seguir adiante na solução de um problema que ele encontrou. E quando a gente discute um com o outro que a gente tem até o momento, os resultados que a gente obteve até o momento, a gente consegue enxergar as possibilidades de corrigir e até mesmo colaborar um com o outro para que a gente consiga caminhar, né? Tanto o meu trabalho quanto o dele evoluir. Então, esses dois propósitos caminham juntos. Trabalho dentro do laboratório e a divulgação dos resultados, dos dados que foram obtidos dentro do laboratório. Isso é extremamente importante para a vida científica de todos nós, nesse sentido. Então, o que existe de básico dentro da divulgação científica é essa troca interpessoal. Geralmente, a gente encontra pessoas, quando você tem grandes institutos de pesquisa, na UFRJ, na Fiocruz, na USP, no Centro de Ciências do Nordeste, as pessoas trabalham, cada um dentro do seu laboratório, e óbvio, tem portas, tem janelas, etc. Mas quando você sai dali, a gente tem normalmente algumas reuniões, pelo menos uma vez por semana, com grupos de laboratórios ao redor, e aí a gente pode trocar ideias sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do seu laboratório. Às vezes você encontra pessoas, por exemplo, eu tenho exemplos, né? O Leandro Vairo é um exemplo. Eu trabalhava no Instituto de Biofísica e eu trabalhava no Instituto de Bioquímica, ambos na UFRJ, no mesmo prédio, mas em institutos diferentes. E o Leandro trabalhava com um grupo de fisiologia que trabalhava com cardiologia, e eu trabalho com a parte de neuro, mas eu tenho grandes amigos e colaboradores da cardiologia com os quais a gente troca ideias, a gente faz trabalhos em conjunto, eu auxilio na produção de conhecimento dos alunos que trabalham na cardio, apesar de não trabalhar com cardio, né, não sou especialista na área, mas tenho esse conhecimento e tenho conhecimento em algumas técnicas que eles utilizam. Então, essa troca interpessoal entre as pessoas que trabalham ao seu redor é fundamental. Além disso, a gente tem a produção, né, das apresentações, como eu mencionei, que vocês já fizeram isso, então vocês já têm uma noção do como se faz, a metodologia de organização, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais do quanto isso é importante, a demonstração gráfica ou a demonstração visual de resultados e de informações que vocês querem transmitir. E a forma escrita, eu trouxe um exemplo super simples, que é para mostrar para vocês que o que eu digo que é super simples, que não é tão simples assim, porque a revista Ciência Hoje é uma revista com uma linguagem voltada mais até para crianças do que para adultos, mas é bem legal quando eu digo super simples, no sentido de que ela tira totalmente essa linguagem técnica, mas ela usa todos os conhecimentos que foram adquiridos dentro do laboratório, de pesquisas de alto nível, de alto desempenho, mas para colocar de uma maneira, numa linguagem que crianças compreendam. Então é isso que eu quero, quando eu brinco com vocês, sobre vocês tomarem um café e conversar e explicar para sua avó, para os seus pais, como é que as coisas que vocês fazem funcionam. A Ciência Hoje é um exemplo de uma revista, né? É um periódico, a gente chama de periódico científico, mas é uma revista voltada em muitas informações e muitos tópicos ao público infantil. Então, precisa ser uma linguagem que cative esse público e que seja compreensível para esse público. E aí a gente tem não só as revistas como a Ciência Hoje, mas inúmeras revistas científicas. Vocês já trabalharam também com artigos científicos que nós passamos para vocês, né? Tanto em Bamol quanto em Bamor. Vocês tiveram que ler esses artigos científicos. Então, a publicação de artigos científicos com linguajar científico é uma maneira escrita de divulgação científica, mas também existem divulgações como a Ciência Hoje, e vocês certamente já viram, não que vocês tenham lido com tanto entusiasmo, mas que já tenham passado, pelo menos, a vista em algum momento, no jornal, né, jornais de alta circulação, como o Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que eles têm colunas de ciências que, às vezes, tem uma reportagem sobre um novo medicamento, sobre uma doença que foi descoberta numa região afastada, até mesmo quando apareceu os primeiros casos de Covid que foram fora do Brasil, né, na China. Isso já foi noticiado em jornais e revistas durante pelo menos uns 2 meses, em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020, que a gente nem tinha a possibilidade ainda, né, ainda não se vislumbrava a possibilidade de chegar no Brasil e causar o estrago que causou, mas as informações eram divulgadas de alguma maneira. Então, essa divulgação, essa passagem de informação
é extremamente necessária. E, por fim, né, com a evolução tecnológica, e eu coloco essa primeira imagem aqui do profissional de saúde sendo entrevistado, eu coloco isso como uma evolução também, e a gente vai discutir muito sobre isso, e esse é o principal ponto que eu quero discutir com vocês com essa disciplina. Essa imagem é uma evolução, porque há muitos anos, e eu posso dizer que eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisa, e a gente há muitos anos considera muito deficitária, assim, muito deficiente a capacidade de divulgação dos nossos trabalhos no laboratório. Divulgação, quando eu digo, é para o público em geral. É por isso que quando eu falo, eu fico indignado realmente com a possibilidade de alguém não acreditar no funcionamento de uma vacina, mas assim, as pessoas não acreditam no que elas realmente conhecem, elas não tiveram essa informação. Existem vacinas que as pessoas tomam há mais de 50 anos, mas porque hoje tem essa discussão que não sabe se a vacina é confiável, se há 50 anos é confiável, porque há 50 anos ninguém pegou e deu uma entrevista, não teve, como hoje em dia tem um pouco mais, não apareceu alguém no Jornal Nacional, ou no Jornal da SBT, ou no Jornal da Record, para dar uma entrevista e explicar o processo de vacina é feito com uma proteína que vai fazer com que o seu organismo produza anticorpos. E quando esse micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, quando a doença puder ser instalada, o teu organismo já conhece aquela proteína que o vírus ou a bactéria produz, e aí ele vai combater antes que a doença se torne um problema na sua saúde. Então, essa divulgação simples, uma simples entrevista num jornal, no horário do almoço, ou no horário do jantar, à noite, poderia aumentar o conhecimento da população, sem precisar explicar o que é o modelo híbrido, o que é o modelo de vírus atenuado, o que é o modelo do RNA, por que a transcriptase reversa é importante, coisas que vocês até já viram. Isso não é fundamental numa entrevista, é explicar. Isso funciona porque comprovadamente, quando você produz anticorpos contra essa proteína, quando o vírus inteiro que causa a doença entrar em contato com o seu organismo, o teu organismo vai combater mais rápido, porque ele vai reconhecer só aquela proteína. Então, essa seria uma explicação super simples, super objetiva e que resolveria 90% dos nossos problemas desses grupos que existem anti-vacinas. E essa imagem abaixo é justamente do que eu mencionei para vocês da nossa nova era da informação, tecnologia a toda prova, né? Então, nós temos todos os símbolos demonstrados aqui de Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, de vídeos, som, imagens de mensagem, né? Então, são todas as formas possíveis, modernas, de transmissão de informação que vão além até dessas entrevistas, né? Então, quando eu digo que há 50 anos atrás, há 50 anos existe um déficit, uma deficiência de informação, porque você precisaria só um pesquisador, um médico, um cientista que pudesse dar uma entrevista e explicar o processo. Hoje em dia nem isso precisa tanto, né? Com tanta ferramenta que existe. Assim, um vídeo informativo seria suficiente para uma informação mínima, básica, objetiva, dizendo qual é o funcionamento de um determinado, da vacina em si, ou de um determinado medicamento. Uma foto no Instagram ilustrando, fazendo um pôster, um painel, mostrando o que é uma proteína do vírus, como o sistema imune do seu corpo funciona para reconhecer. Sim, uma imagem com uma boa definição, com uma sequência, um esquema de informação no Instagram, seria suficiente para passar uma informação, ou pelo menos para começar a construir essa informação. Páginas no Facebook que já existem, mas podem ser melhoradas, eu espero que vocês me ajudem a melhorá-las. Um fórum de informação mostrando quais são os estudos que existem no mundo desde 2019, comprovando a utilização da hidroxicloroquina no combate do Covid, do coronavírus. Por que existiu essa ideia? Porque usa-se para combater a malária. Funciona com a malária e não funciona com o Covid. Por que tiveram a ideia? Uma vez que funciona com um parasita, pode funcionar com um vírus. Faz sentido a ideia? Faz. Mas
Por que não funcionou? Ou se é que funcionou, né? Quem provou que no mundo que funcionou? Existem já, em um ano, existem no mínimo uns 20 artigos diferentes mostrando o que acredita-se que pode ser feito, o porquê não deve ser feito, por que eu posso dizer para vocês não é útil, não é um medicamento que pode ser utilizado, porque não vai surtir efeito, o efeito que esperava-se que fosse surtir. Então, assim, você pode apresentar as informações em locais públicos, como Facebook, Twitter, YouTube, né? Criar um vídeo mostrando isso. As mensagens pelo WhatsApp, que não tem o símbolo do WhatsApp, mas o WhatsApp também é uma dessas ferramentas, né? Afinal de contas, o Trump e o Bolsonaro ganharam eleições nesse sentido, usando mídias sociais para passar informações, por mais absurdas que elas possam ter sido em alguns momentos, eles utilizaram essa ferramenta. Então, assim, eu quero trabalhar com vocês, melhorando cada vez mais a capacidade de utilizarmos dessas ferramentas e trabalharmos essas linguagens. Como é que a gente vai trabalhar essas linguagens? Como é que a gente vai pegar uma informação? Aí eu posso até dar um exemplo do que eu quero de vocês, quando eu digo que vocês vão trabalhar e vocês vão fazer. Eu vou escolher um tema, o tema que não me sai da cabeça hoje é a Covid, mas eu vou tentar ser mais ameno e pegar temas mais simples, menos polêmicos, talvez. E aí a gente vai trabalhar do tipo informações sobre... Bom, vou trabalhar com a vacina mesmo, que é o que eu falei para vocês, que é o que não sai da minha cabeça no momento, mas eu prometo que para os nossos próximos encontros eu penso nos outros temas. Mas informações sobre a vacina da China. Então, vocês vão buscar informações, vocês vão construir essa informação de como ela foi produzida, como ela vai agir no organismo, por que tem uma primeira dose e a segunda dose tem que ser em 15 dias, em 30 dias, em 60 dias, qual é a importância disso. E aí vocês vão transformar isso num tweet, que tem não sei lá quantos caracteres, que eu esqueci agora o número exato dos caracteres, mas é um número mínimo de caracteres para passar essa informação. Vocês vão criar um esquema com imagens para criar uma foto para o Instagram, para a gente colocar no Instagram essa explicação. Então, vocês vão buscar a informação, vocês vão traduzir a informação para essas metodologias que a gente vai utilizar como meio de divulgação científica. E aí, obviamente, vão ter vídeos, podcasts, etc., vão ter todos os outros meios possíveis, né, que a gente estava imaginando, para que vocês possam trabalhar em todos os meios, para que a gente possa construir todos esses meios. Então, tradicional, esse slide vocês também já viram, né? Buscas de dados tradicionais, desde Google, Wikipedia, até as buscas de dados científicas de alta relevância, né, de conhecimento científico importantes, como a gente já discutiu, e utilizar isso como a nossa ferramenta para levar, né, essas que a gente chamava de ciência do futuro nos nossos primeiros encontros, no início do curso, para a gente transformar isso realmente numa coisa mais ampla, numa coisa mais voltada para a sociedade, voltada para a população em geral. Polêmica é legal, né, Marcela? Eu também acho divertido. Eu acho até que a gente tem esse papel de trabalhar em cima dessa polêmica, de trabalhar em cima do que a gente enxerga que faz parte de uma falta de conhecimento. Quando você discute com algumas pessoas que dizem que... Vou dar um exemplo aleatório, tá? Não é para a gente discutir isso, porque não é necessário, mas a gente pode discutir em outro momento. As pessoas falam, vou tomar ivermectina porque é bom. Ivermectina é um remédio para verme. Foi testado, foi visto que poderia ser utilizado para combater o coronavírus, mas não funciona. Mas tem pessoas que acreditam nisso porque acreditam. É uma questão, na cabeça de certas pessoas, é crença. Alguém falou para eles que pode tomar, e eu posso dizer para vocês, até pode tomar. Você não vai ter verme, mas não vai te impedir de ter Covid, porque não faz efeito, não faz a menor diferença para a Covid. Mas por que eu posso afirmar isso? Porque eu posso mostrar vários trabalhos científicos que explicam, eu posso explicar o trabalho científico. As pessoas não precisam ser especialistas em farmacologia para entender, porque eu vou traduzir.
Eu vou pegar e vou desenhar, tá vendo? A droga age dessa maneira, ela funciona com esse mecanismo para essa estrutura. E no caso do coronavírus, isso não bate, não funciona. Então, a melhor ideia para mim nessa polêmica é justamente isso. É eu ser capaz de desenhar para a pessoa por que eu acho, ou por que eu acho não, por que eu sei o que eu estou dizendo. De onde é que eu tirei essa informação. Então, é a parte que eu acho mais divertida, digamos assim, né? Quando a Marcela diz que polêmica é legal, eu também acho, justamente por isso, porque eu me divirto fazendo isso. Dúvidas com relação à proposta? Vocês querem acrescentar algo mais a respeito disso? Agora é aquele momento que eu gosto de ouvi-los, ou até vê-los escrevendo alguma coisa. Eu prefiro ouvi-los sempre. A princípio, tudo certo. Bia, então, olha só, tradicional, né? Ninguém fala, perturba a Bia. Bia, grita com alguém aí. Tinha que ser. Ó, a Ashley já ligou o microfone. A Ashley já facilitou a vida. Obrigada, Ashley. Dúvida não, mas eu estou chateada porque todos os desenhozinhos você colocou homem, não colocou nenhuma mulher. Fiquei chateada. Acho justo, acho uma bronca, né? Na verdade, a sua chateação, eu não gostaria que você ficasse chateado, mas acho que eu mereci essa chamada, porque eu realmente não prestei atenção. Na verdade, não foi proposital, mas foi uma falta de atenção da minha parte. E eu acho que a gente já começou no nosso primeiro encontro, que nem era para ser, na minha opinião, não era nem para ser uma coisa mais formal, mais didática, mas a gente já começou com um ponto super a favor. A Ashley acabou de demonstrar uma importantíssima observação que tem que ser feita no momento de divulgação científica. Então, quando a gente faz essas demonstrações, e isso que eu fiz nada mais é do que um exemplo, né, de divulgação, como a gente já conversou, a apresentação de slides é um modelo de divulgação científica. O fato de eu não ter colocado de maneira que pudesse apresentar homens e mulheres no mesmo modelo de trabalho, eu não atingi um público. Eu deixei de chamar a atenção positivamente, né? Eu chamei a atenção, na verdade a Ashley me chamou, por eu negativamente não ter atentado para esse detalhe. Você está muito de parabéns, Ashley, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. E já sabe que eu vou te cobrar mais. Feminina, hein? Cadê? É verdade. Extremamente correto nesse sentido. Foi um dos erros clássicos de comunicação. E eu acabei de servir de exemplo negativo. Eu não gosto nem de servir de exemplo nem negativo nem positivo, mas acabei de servir de exemplo negativo. Tainá, a pergunta que não... Oi, fala, Bia. Não, eu ia falar que um dos motivos também da gente ter escolhido o nome do diretório foi também a representatividade feminina, né? Por levar o nome da Rosalind Franklin, a gente também pensou na representatividade feminina, né? E porque ela foi muito injustiçada na época dela, né? Então, a gente também colocou por isso. Inclusive, comentei com o Alfredinho e iria comentar também com você, Leandro, que ele tinha me contado que a Tech 3 ia ser sobre divulgação, né? Principalmente sobre divulgação científica. Uhum. E como hoje a gente está em pandemia, a gente quer fazer inúmeras coisas com o diretório, né? Se dependesse da gente. E não tivessem essa pandemia, enfim, essa fase do Covid. Mas a gente está pretendendo usar mais o Instagram, que a gente não vai usar as outras coisas, mas a gente está pretendendo usar mais o Instagram porque é o que a gente pode, né, utilizar mais agora. E a gente está pensando em coisas assim para, né, informações, para compartilhar informações. Lógico que o nosso público-alvo são, né, futuros profissionais e profissionais da área de saúde, mas nada impede de uma outra pessoa querer saber
curiosidades também da área de saúde, até porque é assim que nós criamos o diretório, foi compartilhado para diversos amigos que não têm, às vezes, nada a ver com a área de saúde, mas seguiu lá porque vai dar uma moral, né? Então, assim, acho que seria legal também, de repente, usar essa parceria, assim, do Instagram do diretório com a disciplina, de repente, para a gente divulgar alguma coisa, enfim, né? Para trabalhar em conjunto aí com o IETEC. Eu acho essa ideia sensacional, Bia. A gente já tinha conversado fora de turma, né, sobre o diretório, e, assim, eu obviamente tenho o maior prazer de contribuir com o diretório, como eu já havia dito, e dentro da disciplina, agora voltando ao assunto do que você colocou agora, eu acho que a gente tem que fazer, sim, essa ponte da disciplina de divulgação científica com o diretório. Eu acho que vocês vão trabalhar em cima disso, mas uma das coisas, sem spoiler no momento, uma das coisas que eu espero que vocês façam também é, paralelamente, além do diretório, uma outra estrutura. Por exemplo, você mencionou que no diretório vocês estão pensando em trabalhar a princípio no Instagram. A gente pode trabalhar juntos aqui, dentro da estrutura da disciplina, com o Instagram do diretório, mas eu quero um Instagram da turma de vocês no IETEC 3. E aí a gente vai trabalhar com dois públicos, ou na verdade não é com dois públicos, o público pode ser o mesmo, mas a gente vai trabalhar com objetivos diferentes, e você foi bem claro no que você descreveu. A gente vai trabalhar com o objetivo do diretório, que é para futuros profissionais da biomedicina, não só formados na Unifeso, mas também formados em outras instituições, para que haja uma integração dos cursos no Brasil inteiro. Eu vejo dessa maneira, né? Pode não ser exatamente essa visão que vocês têm hoje, mas eu acho que isso pode ser desenvolvido. E um outro Instagram da turma de vocês para divulgação científica que vai além do público, que é o estudante profissional. Assim, que vai além, mas assim, que vocês consigam alcançar profissionais de dança, profissionais de direito, profissionais de qualquer outra área, mas diversas áreas. Aquilo, exatamente. Que aquilo tem importância, né? Sim. Exatamente. Não, só então, te contando rapidinho, que eu vou ter que sair, porque agora eu vou lá para a recepção dos calouros. Tá, mas certo. só para eu concluir, só para eu concluir que, assim, isso é uma ideia que a gente pode trabalhar, sim. Quero te fazer outras perguntas também aqui no momento. Eu tenho que sair, porque o Fred tá me ligando aqui já. Mas depois a gente conversa melhor, talvez em outra aula, até por WhatsApp mesmo. E a gente vai desenvolvendo essa ideia também. Fechou? Sim, sem dúvida. Só um momento, então, antes de você ir, 2 segundos. Eu não vou nem responder a Taina e o Rickson. Não rola muito não, né? O Alfredo tá me ligando. Não vou enrolar, não. É só para aproveitar a presença da professora Cláudia, que ela já está aqui entre nós. Não sei se ela tem condição de abrir a câmera ou o microfone para se apresentar também a vocês. Oi, Leandro, tudo bom? Estou te ouvindo, sim. E aí eu estou vendo que tem bastante participantes aí, interessante isso. A turma está quase composta, completamente composta. Boa noite a todos, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cláudia. Nós nos vimos, assim, muito rapidamente lá no primeiro período, e aí talvez vocês não se recordem, né? Porque eu trabalhava também no curso noturno e também trabalhava no mesmo horário, portanto, que a biomedicina, tá? Mas em outro curso. Mas eu estou vendo aí umas carinhas e uns nomes conhecidos aí. Então, a gente já teve a oportunidade para alguns alunos, então, de estar junto, desenvolvendo alguns estudos, alguns trabalhos, tá? Eu estive na fisiologia, estive trabalhando com os alunos da licenciatura também, para aqueles que formaram no passado, e vai ser um prazer imenso, tá? Tem um material disponível que eu comentei com o professor Leandro, de apresentação. Esse material de apresentação ele vai ficar disponível na plataforma, tá? É um material que normalmente é feito mesmo para apresentação da ementa da disciplina, isso aí é praxe, tá? Sempre que a gente tem um primeiro encontro, a gente deixa esse material e ele está num formato, assim, bem
intuitivo, então vocês vão ter lá a oportunidade de ver quais são os principais pontos e tudo mais, além do que o professor Leandro expôs em relação ao trabalho, tá? E a gente vai conversando, então. A minha primeira proposta, minha primeira ideia era hoje iniciar um tópico 1 de vocês de aula, já, tá? E a não ser que haja, né, uma outra ideia, eu então iniciaria com esse tópico. Eu não sei qual seria, então, a disposição aí da turma, tá? Eu acho que é uma boa ideia. A Bia que vai nos abandonar momentaneamente, né, em função da participação dela na recepção. Então, Bia, segurei um pouquinho só para a apresentação da professora Cláudia, mas sei das atribuições enquanto o Alfredinho pode estar te ligando, então fique à vontade. E a gente discute mais sobre todas essas possibilidades, não só na próximo encontro, mas em todo o semestre. Beleza, Bia? Vamos sim. Prazer, viu, professora Cláudia? Eu lembro da senhora, assim, lá no primeiro período, em que a gente teve um encontro lá junto, né? E vai ser um prazer ter a senhora como professora nossa agora de ETEC 3. E vai ser legal. A gente vai desenvolvendo as ideias aí ao longo do semestre e vai dar bom. Me desculpem ter que abandonar vocês. Não é um abandono, gente. É porque realmente eu tenho que sair lá para a recepção dos calouros. Mas na próxima aula eu prometo que eu vou estar a aula toda, tá bom? Acho bom. Então, professora, eu vou só responder as 2 perguntas que foram feitas aqui pela Taina e pelo Rickson, e aí eu passo a palavra para você, pode ser? Pode ser, claro. E são perguntas. A primeira pergunta, então, da Taina é totalmente irrelevante de uma maneira geral, né? Mas eu geralmente respondo as perguntas de todos eles, porque ela perguntou se eu não enjoei da turma ainda. Não, ainda não, Taina. Eu posso enjoar nas próximas 2 semanas. Mas no momento eu ainda não consegui enjoar, não. Eu ainda aturo vocês mais um pouquinho. E Rickson, deixa eu ler a sua pergunta toda, que quando a gente estava falando aqui, eu estava falando ao mesmo tempo, eu não li a pergunta toda. Saber a sua opinião sobre uma coisa, como tentar levar a divulgação científica para um público que prefere escutar a opinião de pessoas que não são da área de saúde sobre o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Ou até mesmo se recusa a tomar vacina, ver no WhatsApp que ela faz mal, etc. Como tentar convencer esse tipo de pessoas por meio de divulgação. Então, Rickson, deixa eu ler só a resposta da Taina. A minha resposta a outra dúvida, as aulas não serão mais gravadas mesmo, não. Taina já te responde essa pergunta, deixa eu responder o Rickson então primeiro. Rickson, eu vou tentar te responder de uma maneira sucinta, para deixar que a professora Cláudia agora fale um pouco mais com vocês. A maneira que você escreveu, eu acho que é o mais importante da gente ter em mente. O que a gente vai fazer é tentar levar divulgação científica. O mais importante que vocês precisam criar nessa concepção, na cabeça de vocês, é que o nosso objetivo é tentar. Em algum momento, é possível que a gente falhe. É possível que a gente não seja capaz de convencer uma pessoa que prefere ver uma informação do WhatsApp ou prefere seguir um direcionamento político, porque foi isso que virou a pandemia de uma maneira geral. Eu não estou aqui para discutir se o presidente está certo ou se está errado, não é essa a questão, porque eu não estou falando sobre política aqui. O que eu estou falando existem questões de saúde que no Brasil, no momento, viraram questões de dizer se você é de esquerda ou de direita, o que no fundo é uma imbecilidade. A gente não tinha que discutir isso. Então, o nosso problema, de uma maneira geral, é tentar realmente mostrar para as pessoas com todas as possibilidades possíveis e imagináveis, e aí é o que eu digo, que a gente tem que trabalhar juntos aqui nesse curso, em como fazer uma imagem boa, em como fazer um podcast que seja atrativo para as pessoas ouvirem, em como fazer um vídeo que seja legal e que chame atenção, em como fazer um texto para uma revista para a criança que seja, para que aquela criança tenha interesse de ler aquilo. A gente vai fazer o nosso melhor, tentar fazer com que aquilo seja um atrativo, com o máximo de informação de qualidade, para que a gente possa combater as desinformações, que tudo isso que a gente tem hoje em dia no WhatsApp,
que são contrários, que dizem que determinado medicamento funciona quando não funciona, que a vacina faz mal, ou que vai te implantar um chip, ou que vai mudar o seu DNA. São desinformações. E o nosso papel é tentar fazer isso. Aí a sua pergunta como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer de todas as formas que são possíveis e que a gente conseguir conceber. Se vai funcionar é uma outra história, mas eu acredito que quanto mais gente tentando e quanto melhor a qualidade da produção que a gente tiver, maior vai ser o nosso sucesso daqui para frente. Daqui para trás a gente não tem como recuperar. A gente tem como recuperar daqui para frente. Entendeu, Rickson? Espero que eu tenha conseguido responder de uma maneira mais objetiva a sua pergunta. E, Tainá, as aulas não serão mais gravadas mesmo, isso é um fato. A instituição determinou isso, e de uma maneira geral, o que eu posso dizer para vocês é para que vocês participem mais ativamente e que estejam mais presentes. A gente já tem uma flexibilidade de horário, né, de começar a partir das 19 horas e não às 18 horas, para que vocês tenham tempo, né, de chegar, quem precisa sair para trabalhar atualmente, para que possa chegar em casa e resolver as coisas direitinho, poder entrar online e participar. Vocês sabem da minha metodologia, então, se vocês entrarem um pouco atrasados e perderem alguma coisa do que eu falei, vocês podem perguntar se não estiverem entendendo, podem e devem me interromper quando necessário, porque eu não quero que vocês entrem só para dizer que entraram e faz de conta que eu vi o que eu falei. Não. Para entender, me para e fala assim, Leandro, eu não entendi, nem que eu tenho que repetir tudo de novo, e o restante da turma vai querer me matar, porque eu vou repetir tudo de novo, mas eu vou repetir tudo de novo para que todos saiam daqui, desse nosso encontro, com a mesma concepção, com o mesmo entendimento de tudo aquilo que a gente pretende. E eu vou parar de falar, como vocês sabem, eu falo muito, e vou deixar a professora Cláudia agora ter mais um pouquinho de atenção. Uma boa noite a todos, eu estarei por aqui, mas um pouquinho mais quieto. Tá certo, então, Leandro. Obrigada em passar a palavra para mim. Eu vou começar compartilhando o material, então, com vocês. Pegando aqui. Só mais um minuto. Carregando. Ainda carregando. Vamos ver se vai. Vocês conseguem perceber? Está projetando? Sim, agora sim. Bacana. Leandro, essa sessão, essa aula mais cedo, né, você adiantou provavelmente muito da ementa, né, conversando, tendo esse primeiro bate-papo com a turma. Então, eu vou pedir aos estudantes que vou passar mais rapidamente esses primeiros slides, mas assim que vocês tiverem algum ponto, alguma dúvida, ou alguma coisa que ficou esbarrando um pouco na fala do professor anteriormente, por favor, solicitem que eu esclareça ou que volte a algum ponto dessa primeira parte, que provavelmente o Leandro já deve ter esclarecido, né, bastante, deve ter conversado um pouco aí com vocês, tá certo? Então, a gente tem como programa didático, né, a apresentação aí do IETEC, o ETEC 3, portanto, já é um componente que vocês conhecem, né, como componente prático. Eu ouvi um pouquinho do que ele estava falando agora, quando eu entrei, ele estava tocando no ponto exatamente que é o escopo, né, da nossa disciplina esse ano, que é a divulgação científica, então ele falou bastante, deu alguns exemplos, né, eu consegui pegar alguns exemplos do quanto ele estava explicando o que seria isso, como seria, então, essa abordagem. Certo, Leandro?
Me ouve? Sim, certo. Certo, É né? porque eu mudei o microfone. Oi? Pode falar. Não estou te ouvindo. Bem, a turma me ouve, então? Vocês me ouvem? Sim, tá ótimo. Então, tudo bem. Então, é uma disciplina, então, que tem um escopo, um apelo prático, tá certo? E seria um foco maior, então, exatamente essas diferentes formas de divulgação, tá bom? A gente tem como meta, tá? Então, portanto, para esse programa didático, né, seria preparar o estudante, tá certo? Para esses processos, né, de divulgação, ampliando, então, o seu potencial para a produção de materiais. Então, olhando também, chegou a dar alguns exemplos. E esses materiais produzidos, eles podem estar, né, dentro de um contexto, tanto em modelos considerados tradicionais, como o artigo científico, por exemplo, como também através do uso de ferramentas, tá certo? Que são vistas, são bem aplicadas, né? Nessa era chamada era da informação, tá bom? Então, como exemplo disso, nós teríamos as mídias digitais, as redes sociais. É um curso, né, que por ter essa vertente, né, de mão na massa, a gente trabalha um pouco das competências chamadas de socioemocionais, né? Então, eu destaquei pelo menos 4 principais, não são só essas, mas a gente poderia apontar que o engajamento é importante, resiliência, otimismo e autogestão, tá? Então, o envolvimento de vocês é fundamental, tá? Com essa perspectiva de querer fazer, tá certo? E aprender fazendo, né? Porque não tem sentido, tá certo? Um componente, né? Com esse viés, ser um componente estritamente teórico, tá certo? Como proposta pedagógica, então, a gente pretende lançar mão da apresentação dos contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, utilizar textos didáticos, artigos, toda a forma, né, de divulgação, de exemplos de divulgação, como esquemas, infográficos, relatórios de campo, podcast. Para o próximo tópico, que é o tópico 1, já selecionei alguns, inclusive, e aspectos relativos à construção e marcas linguísticas, tá certo? De forma a ampliar as possibilidades de compreensão e capacidade de construção de informações no contexto da biomedicina. Esse último ponto é fundamental, né? A gente não se distanciar da área de formação de vocês, da nossa área de formação, que é a área de saúde, né? De maneira geral, mais especificamente da ciência biomédica. Então, já vi também no chat algumas perguntas relacionadas, né, a assuntos que estão muito em voga, como a própria questão da pandemia, a questão das vacinas e tudo. Então, a gente precisa ter essa aproximação com esses materiais, o que está sendo, né, divulgado, o que está sendo comentado, comunicado cientificamente na atualidade e como lidar com essas informações. Então, foi, inclusive, uma das perguntas que um dos alunos colocou aí, se não me engano, foi o Rickson, né? Como resumo, então, do programa, tá? A gente tem uma primeira etapa, e essa primeira etapa, ela vai até a V1. Então, são basicamente 5 encontros virtuais, tá certo? Então, para cada tópico desse, um encontro virtual. E o nosso tempo é curtinho, porque você vê que não é um semestre, na ideia que a gente tem de semestre, na verdade, acaba sendo bem curto quando a gente tem uma proposta bem robusta, né? A gente tem muito trabalho a fazer. Então, essa primeira etapa, ela vai realmente até a primeira avaliação, enquanto a segunda, ela vai, então, como fechamento do semestre. Eu destaquei os tópicos principais, como conceito de divulgação científica, histórico da pesquisa biomédica, distinções entre ciência pura e pesquisa em ciência aplicada, avaliação da importância da divulgação científica, mídias digitais e diferentes formas da apresentação e divulgação científica. Na etapa 2, depois da primeira avaliação, você tem um
um sentido mais prático, tá? Que é o desenvolvimento, propriamente, dessa proposta com a apresentação de produtos, tá? Não sei se o Leandro chegou a comentar, chegou nesse ponto, mas acho que ele é bem próximo ao que ele deve estar pensando em conduzir também na fala dele, que seria, então, a produção, tá, de materiais de divulgação, tá certo? Então, esses materiais em vários formatos, tá? Então, a gente tem mídias sociais para isso, a gente tem ferramentas digitais para isso. E quanto mais a gente busca, acaba conhecendo e acaba explorando e aprendendo, né, com essa forma de tratar o conhecimento, tá? Então, pode crer que é uma área que a gente está sempre em transformação, que está sempre em transformação e, portanto, a gente está sempre tendo bastante o que conhecer, né? Como último ponto, então, do programa didático, a gente tem essa agenda, que seria uma espécie de resumo do que eu estava comentando entre a proposta pedagógica e as avaliações da disciplina para fechamento do semestre, tá bom? O tópico 1, então, que é propriamente o assunto assim, que eu gostaria de introduzir nessa aula, né, nessa primeira aula, ele trata um pouco de divulgação científica e pandemia, né? Exatamente por o nosso contexto, né? A maneira como a gente pode lidar com tanta informação e, ao mesmo tempo, entre a dúvida e a certeza de que algumas coisas fazem sentido e outras simplesmente não, né? Então, a gente tem uma gama de informações disponíveis, mas que nem sempre a gente percebe que aquilo ali está bem apresentado, né? Isso na grande maioria dos meios de comunicação, tá certo? Então, esse debate ele já vem de algum tempo, tá? A exploração desse campo, né, da comunicação científica, ele já vem se desenvolvendo há mais de 10 anos, pelo menos. Isso fez parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, tá certo? Esse estudo ele foi publicado ano passado. E aí eu trouxe para vocês essa referência, eu vou apontar aqui, ela é essa primeira referência que está aqui em pesquisa e fontes de consulta, tá bom? Por que eu trouxe esse estudo? Exatamente porque ele nos traz quais são as principais instituições e de divulgação no país, tá? Que circula, né? E que a informação científica circula. Isso foi uma avaliação, tá? Que eles fizeram de dados. É um instituto bem sério em termos de apuro e pesquisa. E quais são, então, os principais divulgadores, né? Que pessoas são essas? Quem são? São formados em quê? Como estão? O que eles fazem? Como eles aparecem? Né? Algumas delas são até conhecidas, os rostinhos, assim, conhecidos, que a gente tem percebido até em canais com entrevistas, ou às vezes em telejornal, entrando entre uma reportagem ou outra, falando de ciência, e assim vai. Então, esses dados, eles vão ser úteis para vocês. Esse relatório ele é bem observável, assim, bem fácil, né? De fácil acesso, bem interessante. Ele tem muito infográfico e aparecem ali as informações de maneira bem enxuta e bem clara, com uma comunicação visual muito boa, né? Porque a ideia que a gente tem de relatório nem sempre é essa. Por que eu estou falando isso? Exatamente porque a gente está trabalhando essa ideia de comunicação, como você atingir o seu público-alvo, tratando essa informação de uma maneira fácil, de uma maneira acessível, clara, objetiva, coerente, e assim vai. Então, essa é uma das fontes que vocês irão utilizar, tá certo? Leandro, quer falar? Leandro, não te ouço.
Leandro? Eu achei que ele estivesse querendo falar. Bom, o Rickson fez uma pergunta aqui. Sim, o material vai ser disponibilizado, tá? Com certeza, eu vou deixar para vocês trabalharem em cima desse material, tá? Isso aí é tranquilo. E aí, esses conceitos, né, que esse relatório do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise traz, eles vão ajudar vocês a passar, então, para uma próxima referência, tá? Que referência é essa? Eu vou avançar aqui a página. Essa referência do Conselho Regional de Biomedicina, tá? A gente tem na região 1, que abrange São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, tá? Essa nossa região aqui do Sudeste, o Conselho da Região 1. Essa revista, ela apresenta um artigo falando que trata, tá? Veio publicar um artigo em novembro, dezembro do ano passado, trata um pouco sobre a questão da imunização e a produção de vacinas, tá certo? Que, na realidade, a gente tem hoje uma série de tecnologias com vacinas vetoriais, vacinas de RNA, vacinas que são tradicionais, e esse artigo enxuto, assim, ele é pequeno, 3, 4 páginas, ele trata um pouco disso, tá? Então, eu vou pedir a vocês também que consultem essa fonte, porque eu acho que vai ser uma discussão importante para a gente buscar uma atualização, tá certo? E também, como além de fonte de informação, a gente trabalhar esses dados, tá bom? Então, essa é a segunda referência que eu estou indicando para vocês. E aí, observando o relatório do Instituto Brasileiro de Pesquisa e também esse artigo, tá, do Conselho Regional, eu quero que vocês, então, estabeleçam, então, uma relação, uma análise de dados com esses dois materiais, tá bom? Então, qual seria a proposta da aula em si, né? Como que a gente vai trabalhar esses dados? A ideia é que a gente avance, tá? E busque um passo a passo aqui. O primeiro deles, tá? É que vocês, através de aplicativo, pode ser WhatsApp, Telegram, que vocês tiverem aí e acharem mais tranquilo de utilizar, tá? Criar grupos de 5 a 6 integrantes, né? Então, vocês têm uma média aí de 30 alunos na turma. Então, eu gostaria que vocês criassem esses grupos, tá? Dividissem a turma. E aí, nesses grupos criados, vocês desenvolvessem essa discussão, a discussão desses dados, do relatório e da revista do Conselho, do artigo sobre imunização do Conselho, tá bom? Depois que vocês fizessem isso, né, destacassem os pontos, fizessem essa discussão desse pequeno grupo, eu queria que vocês, então, selecionassem um relator desse grupo, tá? E colocassem esses pontos no fórum virtual na próxima aula. Então, a gente vai ter sempre encontros online, né? A gente vai disponibilizar material, vai usar a plataforma para trocar esses materiais, postar. Se eu pedir tarefa, vocês vão devolver tarefa, e assim por diante. Mas os encontros a gente terá como um meio, né, uma oportunidade de debate, tá certo? Então, as informações estão aqui, as instruções estão aqui, mas eu queria também comentar, além disso, uma terceira referência, tá, que eu trouxe para vocês. Esse relatório que eu havia comentado, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, ele traz, entre os participantes, né, as pessoas que foram destacadas, né, como ícones aí da divulgação no último ano, traz exatamente uma pesquisadora, tá, que apareceu no Twitter
como uma das 5 pessoas mais influentes, tá? Falando de divulgação nesse momento de pandemia, tá bom? Então, essa terceira referência faz um pouco essa apresentação dela, da carreira dela, da entrevista, e como ela trabalhou divulgação durante esse período, né? Como ela se tornou, não saiu, mas utilizou a pesquisa, utilizou a formação dela para enveredar pela divulgação, pela comunicação de informações na área biomédica, tá bom? O nome dela é Melanie Fontes, e aí a entrevista está lá no podcast bem legal também, chamado Biomedicina Padrão, tá? É um canal que tem assuntos relacionados à área de formação de vocês, tá bom? Então, é bacana ouvir essa entrevista e é um tipo de ferramenta que é agradável, porque você coloca ali e você pode se divertir, assim, ouvir sem a menor necessidade de você estar exatamente na frente de um computador. Você pode pegar um celular, colocar um fone de ouvido e estar ali curtindo a entrevista, fazendo várias coisas que você consegue acompanhar de uma maneira bem tranquila, tá? Sim, o Átila Marino, ele foi, aliás, ele aparece como um dos primeiros divulgadores, ele é biólogo, né, e ele aparece uma pessoa mais influente nessa pesquisa do Instituto Brasileiro, tá, de Análise de Dados. Então, ele realmente é uma referência na área, sem dúvida, tá? A Natália Pasternak está sempre também dando entrevista, mas ela está mais envolvida mais com a pesquisa, mais com a microbiologia do que com a comunicação, mas ela também é sempre bastante assim solicitada. Então é um grupo, tem assim um grupo bacana de influenciadores que tem formação na área e a gente percebe que fazem um conteúdo, produzem um conteúdo de qualidade. Isso anima bastante, porque o inverso disso, a gente também percebe que até um dos pontos que a gente vai falar lá na frente, né, sobre notícias falsas, divulgação de desinformação e assim vai, né? Mas quando você vê o outro lado, realmente é animador e a gente percebe que tem um conteúdo aí bem legal que está sendo veiculado em diferentes meios, né? Que é exatamente o que a gente está buscando nesse IETEC, é trabalhar esses diferentes meios, tá bom? Alguém ficou, assim, bastante em dúvida com a proposta? Tem algum ponto? Que eu coloquei um contato, tá? O Leandro, ele vai ter acesso a esse e-mail também, ele criou um e-mail para a disciplina, porque se a gente precisar de uma comunicação por e-mail, a gente tem, e aí é específico para o ETEC 3, exatamente para a gente ter um espaço só para a disciplina, porque professores e vocês também costumam receber muitas coisas que muitas vezes acabam se misturando com outras, né? E aí ter um e-mail da disciplina é interessante para a gente separar e conseguir organizar bem a comunicação, tá bom? Esse website é o que vocês conhecem mesmo, é o da plataforma, tá? Também pode mandar mensagem por ali, né? Pelo AVA, né? Que é até uma orientação, inclusive, da própria instituição, tá bom? Então, voltando aqui sobre a tarefa, tá? Então, a ideia é a gente discutir esse material, tá, gente? Então, estou contando com vocês para na próxima aula a gente levantar esses dados e fazer, assim, um bom bate-papo sobre essas referências. São curtas, tá? Então, assim, não se preocupem em relação a volume, porque não tem um volume grande, você consegue ter acesso a esses dados e interpretá-los com facilidade, porque a linguagem, ela está muito tranquila, tá? E isso é legal, porque não é um tipo de comunicação que exija muito da gente, embora tenha muita informação relevante, tá? E é isso. Acho que eu falei tudo aqui, né, dessa parte do material, tá?
A próxima aula, a gente vai ter essa discussão. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Tainá, mas vamos lá, vou tentar responder para você. E vou trazer o tópico 2. Provavelmente a gente inicia um outro ponto, tá? Então, a gente vai procurar fazer assim, aproveitar, dar um encaminhamento para a aula, aproveitar o nosso tempo bastante, porque a gente viu lá na agenda que é rapidinho, né? A gente piscou, o semestre já vai, tá? Então, eu vou trazer o tópico 2 mas a gente vai começar a aula aproveitando essa discussão, assim, explorando um pouco desses dados, tá bom? Respondi? Acho que sim. Leandro, algum ponto que você queria tocar? Você gostaria de tocar no assunto? Alguma coisa? Não, eu estou de acordo. Eu achei bem legal a proposta, né, de atividade. E você falou, assim, a gente falou mais ou menos as mesmas coisas. A gente está no mesmo caminho aqui. Eu acho que ficou legal para eles, para ficar claro, né, quais são os nossos objetivos. E é isso. Agora, eles trabalharem um pouquinho também, né? Nosso bate-papo na sexta, né? Ele foi isso na reunião de professores, tá, pessoal? Ele foi um bate-papo breve, mas foi bastante proveitoso, né? E a gente está buscando exatamente a atitude, né? O famoso chá, né? Competência, habilidade e atitude. A gente não consegue desenvolver nem competência nem habilidade se a gente não for, né? Não cair não for em frente, né? Não entrar realmente na ação, tá? Então, é o que a gente espera, na realidade. Eu acho que eu, professor Leandro, a gente espera a ação de vocês, tá bom? Alguma dúvida em relação à proposta? Mais alguma? Tudo certo? Nenhuma por mim. Rickson, bom te ver aqui, rapaz. Tempo bom. Perfeito. Tá de volta. Estava lembrando de vocês esses dias, por causa da análise clínica. Sério? Claro que sim. Claro que sim, tem tudo a ver. Acho que você vai aproveitar bastante a sua experiência lá no hospital, por conta mesmo de ser muito próximo, né? A biomedicina está muito próxima àquilo que você experimentou como estágio durante o seu curso. Oi, Tainá. Professora, a minha dúvida, tá me ouvindo? É porque aqui na proposta a senhora colocou consultar os materiais, né, identificar e observar o relatório. É se a senhora quer que traga só para o debate ou se tem que levantar algum material para ser entregue? Não, eu quero que traga para debate. A ideia é discutir. É claro que se você fizer, né? Eu acho que eu me falou a mesma coisa. Apresentando os dados do grupo, tá? A proposta é que todos participem do debate. Porque, é claro, vai apresentar as propostas dos relatores para meio que organizar as ideias principais do grupo. Mas, à medida que o debate for se desenvolvendo e a necessidade de um dos integrantes, se houver necessidade de um dos integrantes, né, colocar um ponto de vista, ele deve falar, independente ali se ele é relator ou não. A gente vai começar pelos relatores, mas todo mundo vai ter oportunidade de apresentar as suas ideias. Mais? Agora eu entendi. Obrigada, tá? Perfeito.
Leandro, você tem algum ponto para colocar, alguma coisa? Professora, creio que não. Eu acho que eles tiveram uma boa noção do que a gente pretende. Uma das coisas que eu falei bastante, e você reforçou na sua apresentação também, é que é um movimento de construção nosso com eles, né? Então, a gente vai trabalhar sempre nesse sentido. Óbvio, nós temos nossas ideias já razoavelmente concebidas, principalmente em função do conteúdo, né? O que a gente tem, os conteúdos para serem utilizados como divulgação, mas é sempre propor que eles coloquem da maneira deles, né? Que eles usem a linguagem deles, que é isso que eu quero trazer para nós, né? A linguagem atual, a maneira de comunicação atual. Eventualmente, eu tenho um filho que já não é mais adolescente, já está velho, mas que tem a linguagem da época dele. Eu tenho amigos de outras áreas que não da área de saúde, de ciências, que também tem uma necessidade de uma linguagem diferente da que eu uso no meu ambiente de trabalho, e a linguagem que eles têm no dia a dia, na vivência deles, vai ser importante para que a gente consiga construir essa nossa montagem de estrutura de divulgação científica. Eu tenho essa impressão, e acho que isso ficou claro. Perfeito, Leandro, perfeito. Então, tá certo. Turma, eu encerro, então, aqui a apresentação, tá? Opa, a Cristiane quer falar. Fala, Cristiane. Cristiane quer falar ou esbarrou no teclado? Esbarrou no teclado. Acontece. Certo. Qualquer coisa, então, manda para a gente, tá? As dúvidas de vocês, pode ser por e-mail, pode acessar a plataforma por mensagem. Esse material, Tainá, vou colocar agora na plataforma, tá? Vou anexar lá como material de aula. Sem problema. Já fecho aqui e já anexo, tá bom? Mais? Gente, então foi um prazer, tá? Foi assim, estou super feliz de estar com vocês. Sempre gostei de trabalhar, né, com os cursos noturnos. Acho assim uma clientela muito bacana, muito legal. Biomedicina é um curso interessantíssimo, mais de 30 áreas de habilitação, tem muita coisa para fazer dentro da biomedicina, é um campo vasto aí, então, apresenta muitas possibilidades, né? Então, a gente, trabalhando juntos, acho que a gente vai trocar muitas ideias aí, vai ser uma experiência incrível, tenho certeza disso. Leandro, é contigo, a gente encerra aqui, quer falar mais alguma coisa, fazer suas considerações? Não, eu acho que a gente já pode encerrar. Mais uma vez, como eu disse inicialmente, bem-vindos de volta, né, a mais um período. Imagino que não preciso falar o quanto é satisfatório para mim estar com vocês novamente, por mais que tenha todas essas brincadeiras. A Tainá querendo me convencer de que eu não já estou enjoado de vocês, e o Vinícius querendo dizer que eu estou com saudade, nenhum nem outro. Eu fico satisfeito em encontrá-los de novo. E é um prazer saber que vocês estão gostando dessa aventura, né? Para chegar até o terceiro período, vocês têm que ter gostado dos anteriores, então eu acho que a gente vai junto construir mais coisas e vocês vão se divertir ainda mais se tudo der certo nesse semestre. E é isso, sem inventar mais palavras e informações. Por mim, até semana que vem,
Espero que todos se divirtam com esse reinício aí nessa primeira semana e preparem-se por um semestre de muito trabalho. Tá certo, então. Um grande abraço, pessoal. Até mais, tá? Boa noite para vocês. Boa semana. Que seja, assim, um semestre de muita produtividade. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite para todos. Bom descanso. Grande abraço e beijos para todos. Boa noite, Leandro. Obrigada.